Agora vamos chamar a nossa companheira ilustre, doutora Gisélia, doutora em Saúde Pública, né, da Universidade Federal da Bahia. Seja bem-vinda, tem uma explanação de 10 minutos. Seja bem-vinda. Bom dia a todos os professores, todas as professoras. Queria cumprimentar especialmente o coordenador da PLB, Rui Costa, também Elza Mello e Marilene, e toda a diretoria da PLB Sindicato. Acho que é uma entidade das mais representativas do movimento sindical da Bahia, uma das mais estruturadas e organizadas, e tradicional na luta dos professores e pelo direito à educação universalizada e gratuita para todos, né? Então, eu gostaria de dizer que o Comitê Baiano pela Vacinação no SUS já é um comitê formado por entidades que, inclusive a PLB é participante, em que a gente tenta discutir, acompanhar o processo de vacinação em nosso país, no sentido de fiscalizar, de monitorar e de até ajudar e contribuir nas decisões dos gestores quanto ao encaminhamento dessa questão, né, na pandemia da Covid-19. É importante dizer que o Brasil está vivendo, nesse momento, ainda um grave problema. É o país com o maior número de óbitos e o maior número de casos no mundo. Então, nós temos aqui, né, a circulação de uma variante que ela foi disseminada muito rapidamente, que foi a variante Gama, que surgiu em Manaus, e hoje ela é prevalente no Brasil, ela domina 80% dos casos, e o Brasil ele tem estado, né, nessa onda desencadeada por esta variante, ela tem se mantido num platô muito elevado. Então, quando a gente fala em um processo de flexibilização das medidas restritivas nesse momento, é importante fazer uma comparação do quadro que nós tínhamos no ano passado. A primeira onda, no pico da primeira onda, entre junho e agosto do ano passado, nós tínhamos hoje o número de casos, no pico do ano passado, correspondente ao número de casos que nós temos hoje, e o número de mortes que nós temos hoje. E, no entanto, né, se vê se fala em flexibilização, se fala em retorno às aulas, se fala em abrir, até fazer eventos testes, e no momento em que nós estamos estabilizados em um platô extremamente elevado e perigoso ainda, né? Então, primeiro, falar que as consequências dessa flexibilização em um momento, em um platô ainda elevado como nós estamos, traz consequências muito, muito sérias. Primeiro, porque nós estamos numa situação de vacinação muito lenta. A vacinação no Brasil começou com atraso, né? O governo federal não se interessou na compra da vacina, mesmo as farmacêuticas tendo oferecido vacina no ano passado, em agosto do ano passado, nós poderíamos ser um caso exemplar na aplicação da vacina da Pfizer no mundo, que a Pfizer tinha esse interesse em fazer do Brasil um exemplo no processo de vacinação. O governo se recusou a comprar as vacinas e por isso nós fomos um dos países a começar a iniciar de forma tardia o processo de vacinação. E o processo de vacinação ele anda de forma muito lenta, né, muito aquém das necessidades. Um país como o nosso, né, na dimensão continental, um país que tem uma população considerável, de mais de 200 milhões de habitantes, nós temos ampliado mais recentemente, temos acelerado esse processo, mas muito aquém das necessidades. Nós temos hoje, em torno da população vacinada com 2 doses, 15% da população. Isso é muito pouco. E com a segunda dose, em torno de 40% da população com a primeira dose. Então, isso por que nós podemos ser, né, vamos dizer assim, um laboratório de criação de novas variantes? Porque, como a vacinação ela está muito lenta, nós temos apenas 15% das pessoas vacinadas com o esquema completo, a circulação do vírus, né, pode se dar de forma muito rápida
e isso gerar a criação, a mutação e o vírus surgir com novas variantes de preocupação. Nós temos já no Brasil detectada a variante Delta, que está presente já em cerca de 5 estados, né? E que hoje existe uma previsão da Organização Mundial da Saúde que dentro de 1 ou 2 meses a variante Delta pode se tornar a mais prevalecente no conjunto dos países do mundo. E nós já temos ela, né, também muito presente no Reino Unido e vários outros países. Então, a variante Delta, qual é o risco dela? Ela tem uma transmissibilidade muito mais elevada do que a Gama, do que as outras, a África do Sul, né, e a variante que surgiu no Reino Unido. A transmissibilidade da Delta chega a ser 60% maior do que das outras variantes. Então, ela atinge um maior número de pessoas com mais velocidade. Qual é o risco de nós flexibilizarmos para a abertura de serviço, abertura em geral, em um momento desse? É que o surgimento de novas variantes, e o pior, é a possibilidade de alguma variante escapar da ação das vacinas. Então, as vacinas se tornarem, né, inócuas, se tornarem ineficazes para o combate dessas variantes. Portanto, é preciso acelerar e de forma muito mais rápida o processo de vacinação e, ao mesmo tempo, manter-se as medidas restritivas para não flexibilizar no momento desse em que nós estamos estabilizados em um platô muito elevado. Então, do ponto de vista dos especialistas, ainda é muito prematuro se falar em flexibilização, em eventos testes e até em retorno às aulas de forma generalizada. É importante dizer também, né, e assim só para comparar, né, em termos de número de óbitos, olha, o ano passado todo, 2020, nós tivemos 10.212 óbitos, né, aqui na Bahia. Só até junho desse ano, nós já tivemos 14.362 óbitos até junho desse ano. Então, isso revela que essa onda que veio, a segunda onda, com essa variante de Manaus, que é chamada hoje a variante Gama, elevou muito mais a transmissibilidade e muito mais a mortalidade, porque atinge de forma mais ampla. E é importante dizer o seguinte: qual é a característica dessa pandemia causada pelo SARS-CoV-2, a chamada Covid-19? É que nós temos uma transmissibilidade elevada, as pessoas que são contaminadas, né, de 100 pessoas que são contaminadas, 80 têm sintomas leves ou não apresentam sintomas, são assintomáticas. Mas cerca de 15% dessas pessoas vão ter alguma complicação maior, assim, vão ter casos moderados que precisam de hospitalização, e cerca de 5%, né, do universo de 100, 5% precisarão de recursos mais avançados, que são leitos de UTI com ventilação mecânica. E desses 5%, há uma taxa de mortalidade que tem gerado em torno de 2,3%. Então, essa mortalidade, aí quando você tem um contingente muito grande de pessoas atingidas pelo vírus, contaminadas pelo vírus, esse percentual de 5% que vão precisar de UTI é um percentual enorme e é impossível, portanto, se ter UTI suficiente para todos, assim como hospitais e internações suficientes para todos. Então, portanto, a medida mais adequada, a medida mais eficaz é a restrição, né, das aglomerações, da circulação do vírus através do distanciamento social, do distanciamento físico e do uso de máscaras. Então, a máscara passa a ser também, e já as evidências já demonstram, a Organização Mundial de Saúde, etc., já existem evidências mais do que robustas de que a máscara protege tanto a pessoa que já está contaminada para evitar a propagação do vírus, como as pessoas que estão sadias de serem contaminadas. Portanto, e aquelas pessoas assintomáticas que não sabem que estão com o vírus e que podem estar transmitindo. Então, a máscara, ela é eficaz, ela precisa ser usada por todos e precisa ser máscara de qualidade. Além da lavagem frequente das mãos, são medidas não farmacológicas. E a medida mais eficiente
a medida do ponto de vista da saúde pública é a vacinação. E essa a gente tem que realmente fazer com que o governo agilize a compra de mais vacinas e passe a distribuir as vacinas em quantidade adequada, com regularidade, para que o esquema de vacinação seja feito de forma ágil e completa. Então, é importante dizer também que a primeira dose de vacina já confere algum nível de imunidade, mas não é suficiente. Nós só podemos dizer que a imunidade ela acontece com o esquema completo da vacinação, que são 2 doses, que é o que diz na bula das vacinas. É preciso haver as 2 doses, as pessoas tomarem as 2 doses, esperar o tempo para que o organismo produza os anticorpos necessários para se proteger da contaminação, se proteger da infecção pelo vírus. Então, é preciso dar um tempo para a produção dos anticorpos, que, né, estima-se em torno de 15 dias, mas isso varia de acordo com o tipo da vacina aplicada. É importante também a gente falar, e aí, já que eu tenho só 10 minutos, que é óbvio que a gente que lida, eu sou professora, né, da UFBA, né, e nós que lidamos com a educação, né, especialmente quem lida com a educação primeiro e segundo grau, quem lida com a educação, né, de jovens, adultos, etc., todos nós sabemos os graves impactos que causam, né, causam na população a suspensão de aulas, a falta de aulas, especialmente para os jovens, especialmente para as crianças, porque a escola é um espaço de formação, não só formação cognitiva, não formação apenas de absorção de conhecimentos, mas a escola é espaço de sociabilidade, é espaço de formação de cidadão, é espaço, portanto, de criação de sujeitos para interferir na sociedade, sujeitos que são capazes de se transformarem em cidadão e construção de uma nova sociedade. Então, a escola é um espaço fundamental. Então, claro que o prejuízo, e isso não atinge de forma igual a todos, porque os ricos vão ter aquela escola, né, vão ter alguma forma de trazer para os seus filhos, né, o conhecimento e etc, etc. Vai ter sempre a possibilidade de não haver a interação e a sociabilidade. Mas o impacto para as crianças pobres é muito maior. Óbvio que nós sabemos disso. Mas é preciso dizer o seguinte, nós estamos lidando com uma pandemia. E essa pandemia está colocando em risco a vida das pessoas. Então, é possível abrir as escolas sem que haja, de fato, uma imunização geral, né, de todos os professores e trabalhadores da educação. É possível abrir escola dessa forma? No momento em que nós estamos num platô tão elevado ainda de casos e de mortes, eu acho que é muito prematuro, eu acho que não é o adequado, e acredito o seguinte, é possível se discutir, e acho que o diálogo, isso que foi falado por Elza, por Rui, por Marilene, é preciso abrir o diálogo, porque onde houver possibilidade, então, se todos os professores, trabalhadores da educação de determinado município estão vacinados com a primeira e segunda dose, é possível reabrir a escola? É possível reabrir, mas em que condições? É preciso a gente saber que são necessárias condições para a reabertura das escolas. Além da vacinação, que é importante dizer que nenhuma vacina, seja todas as vacinas existentes hoje para todas as doenças, não são 100% eficazes. Todas as vacinas já têm uma janela, né, em que fica vamos dizer assim, falta de cobertura. Então, você não tem uma vacina 100% de eficácia, você tem de 80%, 90%. Você, quando a gente diz que é preciso ter uma cobertura vacinal de 80%, 90%, para que crie uma barreira e bloqueie a transmissão do vírus. É o que nós chamamos, o que eles chamam de imunidade de rebanho, e que nós chamamos de imunidade coletiva. Então, é preciso ter uma cobertura vacinal no conjunto da população de cerca de 80% a 90%, e aí se forma uma barreira e o vírus ele não circula, porque as pessoas estão vacinadas. Então, a vacina é o método mais eficaz de contenção de uma pandemia, de um vírus. Porém, ela só, né, vamos dizer que ela não é suficiente. Por quê? A gente vai precisar fazer a vacinação, fazer a segunda dose, mas é necessário que a gente tenha as condições, porque o vírus ele vai continuar circulando, menos, mas vai continuar circulando, e como a população toda ainda não vai estar vacinada, então os professores eles estão vacinados, os trabalhadores da educação estão vacinados, mas as crianças e os pais
não vão estar todos vacinados. Então, o que é que preciso fazer? É preciso que se tenha um plano para a abertura dessas escolas. É preciso fazer teste de alunos, testes de RC-PCR, que é o mais eficaz, para professores, testes para os alunos, testes para os pais. É preciso fazer a vigilância chamada epidemiológica, quando surgir um caso, né, uma suspeita de um caso, esse caso ele seja isolado, a família seja testada, e é preciso, então, os seus colegas e você ter medidas de isolamento e de contenção daquele caso para que a escola como um todo não seja contaminada. Então, é preciso ter a vigilância epidemiológica, ou seja, a educação precisa falar com a saúde, precisa articular com a saúde, com a vigilância epidemiológica, é preciso fazer testagem, portanto, da comunidade escolar e dos pais, né, dos alunos. É preciso também entender que, para reabrir a escola, é preciso ter condições físicas naquela escola, ambientais. O que significa isso? Uma escola que tenha ventilação, que circule o ar, isso é fundamental. O vírus, ele circula muito bem, ele fica pelos aerossóis suspensos ali em ambientes fechados. E que se tiver gente e aglomeração, ele vai contaminando as pessoas naquele ambiente. Quando tem ventilação, a ventilação ajuda a dispersão e ajuda a evitar a contaminação. Então, ventilação, salas ventiladas, onde o sol entre e tenha condições de higiene, que é preciso ter o álcool em gel, ou o sabão, ou a água para lavagem das mãos, é preciso ter máscara. Se as pessoas não têm condição de ter máscara, tem que ser distribuída máscara de qualidade para as crianças, para os jovens, para as pessoas que estão na escola, para os professores, é preciso ter máscara de qualidade, e é preciso ter informação, educação para o uso adequado da máscara, para que a máscara não seja também um fator de contaminação. A máscara precisa ser usada de forma adequada. Então, é possível, sim, retorno às aulas com essas condições, articulando essas condições, pactuando essas condições, analisando situação caso a caso daquelas escolas. Os professores, os educadores, os trabalhadores estão, né, vacinados com a segunda dose em tempo já adequado. Então, e as condições ambientais daquela escola, as condições higiênico-sanitárias daquela escola, as condições, portanto, para a abertura das escolas. Isso, a gente não pode brincar com essas questões. Nós estamos num platô ainda muito elevado de casos e de mortes. Então, a abertura de escola significa mais circulação de pessoas na cidade, mais circulação nos transportes coletivos, significa não é só a escola, mas tudo que ela mobiliza no entorno e em termos de circulação de pessoas e a possibilidade de aumento da circulação do vírus. Então, a gente precisa caminhar com as medidas adequadas. Nós não podemos ser, vamos dizer assim, do ponto de vista da saúde pública, nós não podemos cometer determinados erros. É preciso a gente fazer a coisa de forma correta, respirar paz, respirar fundo, né, com parcimônia e ver que a vida das pessoas, elas são mais importantes do que qualquer outra coisa, e criar essas condições para a reabertura da escola. Não pode ser de forma... nós tivemos, olha, é importante dizer, né, e aí já estou caminhando para a finalização, é importante dizer o seguinte, que nós enfrentamos uma pandemia em que nós não temos uma coordenação nacional nessa pandemia. Uma pandemia, né, e há autores que chamam de sindemia e não pandemia, porque o que é sindemia seria vários fatores. Então, a pandemia, que ela é basicamente sanitária, se associando aos fatores socioeconômicos, né, e políticos. Nós estamos com tudo isso misturado. Então, são vários fatores que interferem, porque para você fazer distanciamento social, não ter aglomeração, fazer o distanciamento social, precisa ter condições econômicas, auxílio emergencial adequado para que as pessoas não se aglomerem, é preciso criar as condições para que as pessoas não tenham que sair para trabalhar, né, fiquem em casa e tenham condição de sobreviver, se alimentar e sustentar a sua família. Então, é preciso cuidar da pandemia de forma intersetorial, com vários setores. E o que é que o governo federal fez? O governo federal, em nenhum momento, ele articulou, desde a questão
na própria saúde, a questão da vacinação, da compra de vacinas e articulação do Sistema Único de Saúde, fortalecimento do SUS para enfrentamento da pandemia, ele não fez isso, e menos ainda com a educação. O governo federal, ele vetou a lei que dá acesso à banda larga, à internet para a educação. É o governo federal que não discutiu um plano para enfrentar para a educação durante a pandemia. Era preciso ter um plano nacional para enfrentar a pandemia, com as crianças tendo acesso à internet de qualidade, com os recursos necessários para ter acesso à internet, os trabalhadores da educação ter acesso à internet com qualidade, etc. Então, não tivemos um plano de educação durante a pandemia. E nós estamos observando isso, cada um atira para o lado, cada um vai tomando medidas individualizadas, quando na pandemia exige articulação, porque a Bahia ela não é isolada do conjunto do Brasil, Salvador não é isolado do conjunto do Brasil, nem da Bahia, nós somos articulados, nós vimos e assistimos que nessa pandemia você tem hoje uma variante que inicia na Índia, 2 dias depois, 24 horas, 48 horas, você já tem um caso na Inglaterra, no Reino Unido, porque as pessoas circulam e não estava existindo restrição do espaço aéreo. Então, imagine entre as cidades, nessa circulação entre as cidades, etc. Portanto, é possível a abertura de escola em condições articuladas, integradas e devidamente discutidas e aprofundadas, com medidas epidemiológicas de testagem. Como é que você enfrenta? O Brasil é um dos países que menos faz testagem no mundo. Você tem que testar para ver a circulação do vírus. Você tem que fazer a vigilância, chamada vigilância genômica, para acompanhar o surgimento de novas variantes. O Brasil é o país que menos faz isso. E é o país com o maior número de casos de mortes no mundo. E a Bahia não está. A Bahia é dentro do Brasil. Não existe uma Bahia fora do Brasil. Mesmo que a Bahia e o Nordeste, é importante a gente ressaltar aqui. É preciso que os trabalhadores da educação saibam, já devem saber, que o Nordeste deu um exemplo. Os governadores criaram o consórcio Nordeste e a Bahia é o terceiro estado com menos número de mortes. Primeiro lugar, com menos número de mortes é Maranhão, segundo Alagoas e terceiro Bahia. Ou seja, a Bahia tem dado um exemplo interessante em número de casos e número de mortes. Ou seja, é o terceiro com menos número de mortes. Então, o Nordeste tem tido algumas posições muito importantes, interessantes, tem conseguido, com o esforço dos governadores unidos, tem conseguido. Mas não pode ser precipitado desse ponto de vista de agora, nesse momento, fazer uma flexibilização. Companheira. Nós temos um platô ainda muito elevado de casos que se iguala ao pico do ano passado, da primeira onda. Nós não estamos num momento confortável, nós não estamos num momento de controle da pandemia. De jeito nenhum, os dados não mostram isso. Nós estamos em um país em que ainda morrem 1.552 pessoas, o número de mortes de ontem. É um país que a gente pode dizer que está controlado, a pandemia está controlada? Não é verdade, não está controlado. Nós temos um número de casos diários que gira em torno de 300 por 100 mil habitantes. 300 por 100 mil habitantes é um número excessivamente alto. Para abertura e flexibilidade na Itália, se consideraram 50 casos por semana, por 100 mil habitantes por semana. Aqui nós temos mais de 300 casos por 100 mil habitantes por dia. E nós estamos falando em flexibilização. Então, eram essas informações que eu queria dar. Obviamente, não. Eu acho que a gente tem que tomar. Nós estamos num momento, no nosso país, em que se tenta desacreditar a ciência, temos um governo negacionista, um governo que quer desacreditar as evidências científicas, mas o que nos faz ter uma racionalidade para a tomada de decisão são os dados, são as evidências científicas. Nesses dados, essas evidências é que nos fazem ter segurança na tomada de decisão. E nós podemos dizer que a Bahia está em instabilidade, mas está em instabilidade no número de casos em relação
né, com o platô do pico do ano passado. A gente pode dizer que é um platô confortável? Não é mesmo. Significa que a pandemia está controlada? Não está controlada. Nós temos que avançar na vacinação e continuar com medidas restritivas. E não é um momento de flexibilização geral. A pandemia não acabou, por mais que a gente esteja cansados, por mais que a gente esteja já saturado, já sem aguentar, nosso psicológico até afetado, muita gente com problema de saúde mental. Mas é isso, não tem jeito. Os dados estão aí. Ainda está morrendo muita gente. Ainda são muitos casos. Então, a vacinação ela tem que acontecer de forma mais rápida, mais acelerada, e nós temos que tomar as medidas não farmacológicas chamadas, as medidas de proteção. O uso de máscara é central, fundamental. Usar corretamente a máscara, né? Lavar as mãos ou usar álcool em gel e o distanciamento social. O retorno das aulas tem que ser discutido em cima dessas medidas de proteção, das medidas higiênico-sanitárias. É preciso discutir caso a caso, dentro da realidade de cada município, como é que está a vacinação naquele município com relação aos trabalhadores da educação e como é que está a vigilância epidemiológica e a possibilidade de testagem dos alunos, dos professores e dos seus familiares para acompanhamento e monitoramento do curso da pandemia. Então, isso são questões que nós consideramos questões fundamentais. Desculpe, acho que eu passei do tempo e é importante agradecer também essa oportunidade do Comitê Baiano Vacina no SUS Já.